homem de dores, sendo Deus desprezado foi, a ira santa suportou, justiça assim nos deu. Em silêncio suportou o desprezo e dor. Faça, Pai, o teu querer, sozinho ali morreu. Em nosso pai Adão, não é? Todos nós morremos. Em Adão, todo útero é um túmulo. Todas as pessoas que nascem neste mundo nascem mortas. Mas por tudo aquilo que a palavra de Deus faz em nós, através da ação soberana do Espírito Santo, em Cristo, todo túmulo se torna um útero. Nós somos levados a uma vida que não pode morrer jamais. Nós vivemos num mundo cheio de dor, gemido, sofrimento, agonia. Essa semana no Rio choveu um pouco mais forte, e então morreram pessoas ficaram sem suas casas, a natureza ruge um pouco mais alto e logo tragédias acontecem. Se nós juntarmos isso àquelas tragédias que acontecem não por furacões, tempestades, terremotos, mas aquelas que os próprios homens criam com a sua loucura, e juntarmos isso às doenças, às nossas imprudências que geram doenças, como no Rio de Janeiro, sempre epidemias de dengue, e então nós somos cercados de dor de todas as formas, morte, cada semana, cada dia. É uma pena que muitos de nós, cristãos, não entendemos quando a Bíblia diz que a vida é uma guerra, e nós vivemos no mundo mal, não necessariamente por causa dessas coisas que eu descrevi, mas porque está por trás de todas essas coisas que nós vivemos. E como a maioria dos cristãos não acham que a vida é uma guerra, só quando aflições específicas atingem a vida é que ele começa a orar, ele corre para orar. Por que ele não corre para orar todos os dias? Porque ele acha que a vida não é uma guerra. Se ele chegar à conclusão de que a vida é uma guerra, ele vai viver em oração, em espírito de oração, em intercessão. E esse tem sido o triste padrão baixo da maioria dos que se dizem cristãos: correr para orar quando sentem que alguma coisa está dando errado, sem perceber que a vida toda é uma guerra. Paulo diz assim em 2 Timóteo 2,3: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo fala muito sobre aflição. Nós podemos tratar a aflição de uma maneira leviana, mas Paulo nos ensina, e ele é um homem que sofreu e glorificou a Deus no sofrimento, em que o sofrimento é uma grande tentação, e ele nos dá então armas para lidarmos com isso, de tal maneira que Deus seja de fato honrado. A igreja não existe nesse mundo para tornar a vida confortável. Na verdade, a vida nesse mundo nunca vai ser confortável de fato. Todos esses males, e eu não falei dos males morais, que são os mais graves, estão sempre à espreita. É triste, nós vivemos numa geração que tem sido pregado o evangelho, em que parece que a igreja está no mundo e que ela vai transformar esse mundo paulatinamente num paraíso. Até as pessoas falam sobre a parceria nossa com Deus em transformar, sei lá, a terra, na nova terra e num novo céu, mas essa não é o ensino bíblico. A igreja existe para te preparar para ser uma espécie de soldado, descrito por Paulo aqui, que sofre tudo por amor a Cristo, nesse mundo, porque nós estamos aqui e somos soldados de Cristo, proclamamos a verdade, expressamos sua glória,
E nós precisamos sentir a alegria de fazer essas coisas em meio à realidade de um mundo que geme e que foi entregue, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, à futilidade. Então, há uma passagem no Senhor dos Anéis, uma obra famosa, não é, de Tolkien, que o exército de Rohan, que são um reino de cavaleiros, eles estão indo para uma batalha contra os orques, seres horríveis, em Mordor, e eles cantam ao ir para a batalha, e o texto diz assim: pela manhã soprou um vento vindo do mar, e a escuridão foi removida, e as hostes de Mordor lamentaram, e o terror tomou conta deles, e eles fugiram e foram mortos, e os cascos da ira passaram sobre eles. E então todo o exército de Rohan começou a cantar, e cantavam como venceram a batalha, pois a alegria da batalha estava neles, e o som do seu canto era justo e terrível. O som, a alegria da batalha estava neles. Era uma batalha cheia de dor, sofrimento e morte. O apóstolo Paulo expressa isso bem quando ele diz: combati o bom combate. Você sente que a alegria da batalha está em Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Então ele diz a mesma coisa para Timóteo, no seu último livro: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nós temos que admitir que naturalmente nós não somos como os cavaleiros de Rohan, valorosos. Naturalmente nós somos fracos, naturalmente nem sempre tão nobres, nem sempre tão leais, mas Paulo nos desperta em 2 Timóteo 2 para a realidade de que esse é o jogo que nós estamos, é a vida que nós fomos chamados para viver. Por isso nós vivemos em oração, porque a vida é uma guerra. Não há um dia que não seja um dia de lutarmos contra as astutas ciladas do diabo, e em que nós não estamos presentes nesse presente mundo mau. Então Paulo mostra em 2 Timóteo 2 a dura realidade. Tudo que você lê aí, ele está dizendo o seguinte: olha, a vida não é fácil, o ministério, Timóteo, não é fácil, a igreja não é fácil, e o mundo é terrível. Viver nesse mundo proclamando a verdade do evangelho da graça de Deus, proclamando a justiça e a verdade de um Deus que manifesta do céu sua ira contra toda a impiedade dos homens, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus para cantarmos, para que a alegria da batalha esteja em nós, porque senão nós não teremos, pois a alegria da batalha estava neles, e o som do seu canto era justo e terrível. Esse é o canto do cisne do apóstolo Paulo. Ele está morrendo, está chegando no fim, e ele enche a sua última carta de sofrimento. Ele fala em sofrimento no verso 3, em trabalhos no verso 6, em sofrimento no verso 9, em suportar no verso 10, em ser um obreiro no verso 15, em trabalho no verso 21, em adversários no verso 25. Então ele dá a única saída para Timóteo no 2:1: fortifica-te, pois, na graça que há em Cristo Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. O nosso chamado é para este mundo, e este mundo está cheio da realidade do sofrimento, e nós precisamos ser consistentes num mundo como esse. Mas se nós não compreendermos a razão de toda a dor e sofrimento no mundo, nós no máximo vamos tentar lutar e ser aquilo que um homem, um humanista, se torna. E nós precisamos, como um puritano famoso, William Gurnall, diz: olha, é comum nós vermos entre os cristãos aqueles soldados que lutam até com alegria 1 ou 2 batalhas, mas logo acabam desistindo quando a dor aumenta, e quando ele é chamado a estar no campo da batalha, em momentos difíceis, ele se retira.
mas nós devemos ser, como diz Isaías 50, verso 10, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isso requer um passo corajoso de fé. No meio do mundo, você deve se aventurar, não é, como ir na presença de Deus, mesmo quando o mundo todo está contra você e quando você não consegue compreender a maneira com que Deus está dirigindo as coisas. Como a Esther foi diante de Assuero, sem saber se vai ser estendido o cetro para você ou não. Nós temos que avançar, e a única coisa que deve estar em nossos corações, na confiança que nós temos em Deus, é: se eu perecer, eu pereci. Você deve estar comprometido com Deus, ainda que Deus te mate, como diz Jó, ainda que Ele me mate, ainda assim eu confio nele. Esse é um outro passo necessário, firme. Nós não podemos ser pessoas sensíveis como o mundo à nossa volta e como as pessoas que enchem as igrejas. Nós temos que ser como aquela mulher, Ciro Fenícia, que Jesus disse para ela assim, em Mateus 15, 25, 28, não é lícito eu tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Em vez dela ficar completamente ofendida, ela se prostra, adora a Cristo e diz: é verdade, eu sou indigna, eu não mereço nada, mas eu estou dependente totalmente da sua misericórdia, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, nós devíamos já ter pesado as dificuldades desde o início, mas o apóstolo Paulo não quer que nós nos enganemos de que nós não vamos ser tentados pelo sofrimento. Por causa disso, então, o apóstolo Paulo nos dá motivos que o mundo não tem, para nós acharmos que todos os dias não são maus, mas para estarmos prontos para todos os dias, e para não termos as ilusões que o mundo desperta, e para não nos tornarmos amargos em meio às nossas batalhas. Pela manhã soprou um vento vindo do mar, e a escuridão foi removida, e as hostes de Mordor lamentaram, o terror tomou conta deles, e eles fugiram, e foram mortos, e os cascos da ira passaram sobre eles. Então o exército de Rohan começou a cantar, e cantavam como os mataram, pois a alegria da batalha estava neles, e o som do seu canto era justo e terrível. Nós vivemos numa geração de barros que criticam o oleiro. Quando nós olhamos para todas o sofrimento do mundo, muitos cristãos têm as mesmas dificuldades que o ímpio, sem compreender exatamente todas essas coisas. Então Romanos 8, 20 e 22, depois de Paulo no 17 falar que nós, se somos filhos de Deus, vamos reinar com Cristo, se com eles também sofrermos, ele vai dar razões para nós compreendermos de maneira completa o sofrimento e não sermos tentados pela tentação. Sempre que nós não estamos sofrendo, nós temos a impressão de que quando nós sofrermos isso será, mas nós temos vivido numa geração autocomplacente, que vive para o prazer, que não sabe sofrer absolutamente nada, e no momento do sofrimento, na maioria das vezes, os cristãos ficam nas mesmas confusões que o mundo. Então Paulo diz assim a partir do 18, pois eu sei que as aflições deste tempo presente, e tem para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade ou à futilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança ou no propósito, na visão de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, e até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então Paulo está falando todas essas coisas, por causa do que ele disse no versículo 17, ele disse, nós temos que sofrer com Cristo.
Mas Paulo sabe que o sofrimento é uma grande tentação. É uma tentação em que, quando nós não estamos completamente firmados na verdade de Deus, na compreensão da verdade de Deus, nós somos tentados a experimentar o sofrimento como o mundo, ou olhar para o mundo na expectativa que o mundo tem, ou numa falsa utopia. E quando o sofrimento nos atinge de fato, e essa utopia é atropelada pela realidade, então gera confusão em nós. Então ele diz: se nós somos filhos de Deus, nós vamos reinar com Ele, se também com Ele padecermos. E João 1,12 diz: olha, todos aqueles que estão em Cristo, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Paulo diz: e se nós somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato que com Ele padecemos, para que também sejamos glorificados. Então Paulo explica e proclama a nossa herança, que inclui o mundo e tudo que há nele. E a nossa herança inclui mais do que o mundo e tudo que há nele, inclui o próprio Deus, para ser a nossa alegria eterna. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. E depois então ele diz que a nossa herança inclui outra coisa, inclui a glorificação dos nossos corpos. E isso não é apenas um terceiro benefício anexado à nossa herança, é o contrário, é a base e a capacidade para nós aproveitarmos a herança, porque se nós não tivéssemos esse corpo glorificado, nós não poderíamos, nós ficaríamos sem condição de desfrutar a glória que Deus preparou para nós. Ou seja, se ficarmos na nossa condição presente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a nossa capacidade de nós, homens regenerados, de aproveitar o novo céu e a nova terra e desfrutar completamente de tudo que Deus é para nós, seria lamentável. Seria muito aquém da realidade da herança. Assim, Deus não promete não só uma herança incomparável, incorruptível, infinita, mas Ele diz: vocês vão receber um corpo que vai fazer vocês capazes de apreciar essa herança e desfrutar tudo que Deus é para sempre. É isso que a Bíblia chama de glorificação. Os que dantes conheceu, a esses predestinou e chamou e glorificou. Glorificação é o revestimento dessa capacidade de desfrutar da herança incomparável que Deus preparou para nós, que é desfrutar dele mesmo no novo céu e numa nova terra. Então nós devemos ter gloriosas capacidades, muito além das capacidades que nós temos agora, capacidades que nos permitirão desfrutar de tudo que Deus é, e desfrutar de tudo que Deus preparou para a nossa herança em Cristo, para que nós possamos receber a herança que temos nele. Mas então ele diz: se nós sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então há esse elemento do sofrimento. Paulo está dizendo: esse é um sofrimento que vale a pena. Vocês vão poder cantar, eu diria, sabe, vocês vão poder cantar a alegria da batalha, sabe, como nós lemos dos Cavaleiros de Rohan. Então, a partir do verso 18 aqui de Romanos 8, Paulo começa a nos ajudar, a nos dar subsídios para nós termos uma fé forte, para a nossa esperança não fracassar em todas as frustrações e dificuldades da vida que nós temos que viver. Ele está dizendo o seguinte: não jogue fora a sua esperança quando começar a sofrer, porque vale a pena para aquilo que nós estamos sendo preparados. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Pois eu sei que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É isso que Paulo quer que você, que eu, creiamos de todo o nosso coração.
Você vê que não há utopias aqui. Você precisa acreditar não só com a sua mente, mas com o seu coração. E isso precisa dominar a sua vida. Porque quando os sofrimentos vierem de maneira mais dura e profunda, nós temos que ter uma profunda convicção e uma esperança tão forte que nós não joguemos a toalha, que nós não fiquemos confundidos com o mundo, ou que nós não fiquemos surpresos com o sofrimento. Você será tentado, o apóstolo Paulo está dizendo, nunca brinque. Eu já falei isso para muitas pessoas, às vezes na internet, muitas pessoas às vezes falam para mim assim, olha, eu oro para que venha uma perseguição no Brasil. Por que você ora para isso? Não, porque se a igreja for perseguida, ela vai melhorar. Olha, não faça isso. Nós nunca vimos em nenhuma época a igreja orar por isso. Nós nunca vimos, você só pode pedir sofrimento se você é arrogante. Se você simplesmente acha que realmente você está pronto para sofrer. Agora, como nós dependemos totalmente de Deus para sofrermos e glorificarmos o nome dEle, nós pedimos que Ele tenha misericórdia de nós. Então, os mártires nunca pediram para morrer em fogueiras, serem perseguidos. Eles oravam para o contrário. Paulo sempre pedia à igreja, ore por mim para que eu tenha liberdade para pregar o Evangelho. Mas quando ele não estava livre, ele diz, a graça de Deus me basta. Eu aqui em cadeias estou proclamando o Evangelho. Porque o sofrimento sempre é uma tentação. Você será tentado no sofrimento, é o que Paulo diz. E se isso não fosse uma verdadeira tentação, e esse é o homem que mais sofreu por causa do Evangelho, Paulo não precisava escrever o resto, ele só escrevia até o 17 e diria, olha, se é que com ele sofremos, para que com ele possamos ser glorificados. Ponto, acabou. Não, mas ele sabe que o sofrimento real é uma tentação na vida do homem, e que se você não se encher da verdade de Deus, e ele vai mostrar só um aspecto aqui, já que ele mostra aspectos disso de várias maneiras, ele está escrevendo para ajudar a você não agir de uma maneira que desonre Deus, não expresse a alegria da batalha, não te faça esquecer o bom combate, nos momentos quando a miséria, o gemido do tempo forem esmagadores na sua vida. Então, ouça com atenção, porque você vai precisar disso logo. Caso você não tenha sofrido muito, eu posso dizer, sem ser um profeta, a tua hora vai chegar. É esse o mundo que nós vivemos. Todos nós vamos sofrer. E todos nós vamos ser tentados na hora que o sofrimento for esmagador. Então Paulo percorre a verdade para fortalecer a nossa fé, aprofundar a nossa esperança, para que nunca nenhum sofrimento nos abale. E para que a gente não tenha esperança de que os sofrimentos não vão chegar. Para que aquilo que ele falou no 17, se é que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados, nós vimos o que essa herança significa. Então ele faz isso. E a maneira que ele faz aqui, a primeira maneira, ele vai fazer isso de muitas maneiras, depois vai encher de esperança, mas hoje, e nesse instante, eu quero me focar na coisa mais sombria. Ele diz para nós algo notável. Ele diz, quando você estiver sofrendo, você deve entender algo, e ficar, para que a sua esperança inunde a sua mente, o seu coração agora, e você sinta que vale a pena, você tem que entender que o sofrimento está num contexto global, e isso é notável. Ele coloca o sofrimento num contexto global. Isso é interessante porque, naturalmente, quando nós sofremos muito, nós não queremos pensar muito no contexto global, porque nós ficamos muito autocentralizados, né? Olhando para nós mesmos, para a nossa dor. E Paulo diz, não, uma das maneiras que Deus enche o nosso coração de esperança, para no meio do sofrimento, estarmos firmes, brilhando a glória de Cristo, e a alegria da batalha esteja em nós, é que a gente veja esse contexto global. Ou seja, você pode achar que esse não devia ser o primeiro passo, mas nós temos que abandonar as nossas ideias e aprender com Deus, deixar Ele falar e ditar para nós. Nós sabemos, Paulo diz, nós nos enchemos de esperança de que o sofrimento vale a pena e nos enchemos da alegria da batalha.
E nós podemos suportar. E ele começa mostrando 3 maneiras em que nós olhamos para o sofrimento num contexto global. E é o que nós podemos fazer hoje, já que nós não temos tanto tempo assim. Esse texto está cheio de uma esperança incomparável, que alimenta a alma. Mas agora, Paulo primeiro quer que nós olhemos para os nossos sofrimentos e coloquemos eles no contexto global. E se nós não sofremos muito, não devemos nos iludir. Nós iremos sofrer. Então, em primeiro lugar, Paulo nos mostra que toda a criação está envolvida em gemido, frustração, corrupção e sofrimento. Ou seja, está se deteriorando e sofrendo. E ele diz isso 3 vezes de modo diferente. A partir do 17, onde ele diz que se nós sofrermos com Cristo, nós também reinaremos com Ele. Então no 22 ele diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e sofre dores de parto até o presente. Toda a criação geme. Paulo, em primeiro lugar, ele quer que aquelas pessoas entendam, ele está falando com a igreja, que quando você sofre, você não deve ver só a sua situação pessoal, você faz parte do gemido, da experiência de toda a criação. E da mesma maneira que você sabe que faz parte do gemido de toda a criação, você nem deve ter a utopia de achar que não fará parte dela, já que você é parte da criação, e toda a criação geme, mas ao mesmo tempo você não deve se olhar como algo separado da criação. E aí no 21 ele diz: a própria criação também será libertada da escravidão da corrupção. Toda a criação está nessa escravidão, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então repare que a criação toda, é assim que Paulo começa a encher o coração de esperança para a batalha da igreja. A criação está na escravidão da corrupção, o gemido, o sofrimento nesse mundo é parte da escravidão universal à corrupção. Enchentes, vírus, tragédias, balas perdidas, doenças, morte, tragédias pessoais, não físicas. Seu sofrimento, Paulo está dizendo, não é meramente pessoal. Existe uma explicação muito maior para o sofrimento, o seu sofrimento, do que simplesmente uma coisa pessoal. E os filhos de Deus, e só eles, podem saber isso, e sabendo isso de uma maneira plena, eles podem ter alegria no meio dessa batalha. Ele é parte de algo global. Há no mundo da natureza uma decadência, uma ruína, uma dissolução, uma corrupção, um perecer. Há algo fora de ordem em todo o nosso universo. E vocês fazem parte dele. É o que Paulo está dizendo. Não é só você. Quando você estiver experimentando o sofrimento de maneira particular, como eu, Paulo, experimento tantas vezes, não pense nele só como algo particular, mas algo que está acontecendo com toda a criação. A criação inteira geme. Então, cuidado com o pensamento de todo o seu sofrimento, como se tudo tem a ver somente com você individualmente. Então, no versículo 20 ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, à futilidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Repare, toda a criação está nas garras da futilidade. Tudo que nós podemos ver, tocar. Então, assim, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, como nos preparar para sofrer com Cristo, se é que somos filhos de Deus, herdeiros. Ele diz, se é que com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados, ou seja, preparados para a herança que Ele preparou para seus filhos. A primeira coisa que Paulo faz é colocar nosso sofrimento num contexto global. E diz, os filhos de Deus, eles sempre veem o seu sofrimento num contexto global.
e não apenas num contexto meramente pessoal. Ou seja, nós temos que ter perspectiva. O mundo não tem a perspectiva, mas os filhos de Deus têm perspectiva, e ela nos ajuda a suportar a nossa miséria, a nossa própria aflição. Ele diz, ao nós sabermos que toda a natureza está envolvida nesse sofrimento, que devemos perseverar para herdar com Cristo todas as coisas, sendo parte de uma geração, de uma criação que geme. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, toda a história está incluída desde a queda até a vinda de Cristo. É isso que ele mostra. Paulo mostra que o sofrimento não é só momentâneo, ele é histórico. E essa compreensão, primeiro, ele é global. Agora, ele é histórico. Não só toda a criação geme agora, mas não é só na história presente. Ele diz no versículo 18, no tempo, porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Há uma dimensão histórica no sofrimento, nas referências de tempo que o apóstolo Paulo faz em todo o parágrafo. No 20 ele diz assim, porque a criação foi submetida à futilidade. Foi quando? Houve um tempo, quando você vê toda essa decadência, sofrimento e dor, tão presente, apesar de toda essa dor, sofrimento, morte, não levar o homem a se prostrar diante de Deus, mas tão presente, ele diz, porque eu considero que o sofrimento do tempo presente, mas no 20 ele diz, porque a criação foi submetida à futilidade, é por isso que ela geme nessa futilidade, ela foi submetida, houve um tempo, há um evento histórico no passado, e há um evento histórico no futuro, que destina essa futilidade, começou, e ela tem um fim. No versículo 21 ele diz, a própria criação será libertada. Então há um ponto inicial da futilidade, da deteriorização, do sofrimento, do gemido de toda a criação lá no passado, e há um momento no futuro onde isso cessará, um passado distante e um futuro indefinido, já que nós não sabemos quando vamos partir do mundo e quando esse gemido da criação terá um fim. Então, portanto, não pense que você, Paulo está dizendo, sua família ou nossa geração, o seu tempo, são necessariamente escolhidos para o sofrimento. Esse gemido e corrupção e futilidade tem sido a realidade do mundo em toda a história. Ninguém foge dele em nenhum tempo, em nenhuma geração, nenhuma família, nenhum ser, ninguém escapa. Portanto, você tem que ver o sofrimento nesse contexto global e nesse contexto histórico, e será assim até que Cristo retorne, é o que ele está dizendo. É a história, ele é histórico e ele é global. Então Paulo agora mostra a dimensão global do gemido, para que nós não tenhamos um foco somente em nós mesmos e venhamos a perder a compreensão da realidade na qual nós estamos inseridos. Então ele aponta para o fato de que esse gemido teve um começo, um início, mas mais do que isso, Paulo diz, a Bíblia diz que esse início não é apenas natural, que todas essas coisas não são apenas naturais. O que Paulo está fazendo aqui é nos dar uma verdade que domine nossa mente e o coração, para que nós não sejamos tentados pela dor, o gemido e a aflição do tempo presente, que ele tinha dito que nós reinaremos se participarmos com Cristo no sofrimento, e que o sofrimento do tempo presente não tem níveis de comparação com a glória que há de ser revelada, e que a alegria da batalha deve estar em nós. Mas Paulo diz que esse gemido, e é trágico quando
os cristãos simplesmente parecem os humanistas do mundo, é porque eles perderam totalmente as bases pelas quais a igreja está firmada. Paulo diz: esses gemidos, sofrimento, decadência, futilidade, vaidade, que cobre toda a criação, não é só natural, é judicial. Então, quando você pensa em todas as coisas que nos atingem, atingem todos os homens, em todos os níveis, que é os níveis macros, não é? Enchentes, furacões, terremotos e doenças que atingem cada um de nós individualmente, ou epidemias que atingem vários, ou todos os tipos de sofrimentos na alma, ou os sofrimentos pela própria maldade do homem atingindo o outro. Ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Ou seja, ele está dizendo, tudo isso não é só natural, não é só, isso é judicial. E se nós não entendemos isso, nós não entendemos o Evangelho. Aqui o começo da futilidade, da corrupção, do gemido da criação, é o que ele está se referindo, não é? Porque a criação ficou sujeita a essa futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou no propósito ou na esperança. Aquilo que ele está se referindo é o ponto fundamental no texto. Paulo não está se referindo à ação de Deus, ele está se referindo à ação de Deus em submeter a criação à futilidade, ao gemido e à corrupção. E como nós sabemos que é Deus, você poderia dizer, não foi Adão que submeteu, não, ele está dizendo, foi submetida não voluntariamente no propósito, na esperança da revelação da glória dos filhos de Deus. Ou seja, nem Adão, nem Satanás, nem Eva, a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança, no propósito. Adão não sujeitou e não sujeitaria o mundo à futilidade com o propósito da glória que havia de ser manifestada nos filhos de Deus por causa de Cristo. Adão não tinha um plano de revelação dos filhos de Deus no seu devido tempo, nem Satanás sujeitaria o mundo à futilidade na expectativa do esplendor da glória de Deus em seus filhos. Deus tem esse propósito, a pessoa referida é Deus. A criação ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Ou seja, Deus fala a mesma coisa através do apóstolo Paulo em Romanos 5,12, quando ele diz: assim como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, quando Adão pecou, a morte entrou, o sofrimento entrou, a futilidade entrou no mundo. Por quê? Porque Deus tinha dito, no dia que tu comeres do fruto da árvore, você vai morrer. E o mundo inteiro vai ser submetido à futilidade, ao gemido, à morte. Então a sujeição à futilidade é judicial, não apenas natural. Não é só que tem enchentes, não é só que tem terremotos, não é só que a natureza se descontrola, causa dor e morte, como nós experimentamos essa semana aqui em nossa cidade. Não é só que a natureza se descontrola em nossos corpos e as células não funcionam direito e geram tumores, ou vírus nos atingem. A futilidade, a corrupção, o gemido da criação são judiciais e não apenas naturais. É uma ação do decreto divino. E quando os cristãos se tornam meros humanistas, eles têm tanta dificuldade com isso quanto o mundo. Não é apenas consequência natural dos acontecimentos materiais. Deus decretou a futilidade e corrupção e o gemido do mundo em resposta ao pecado. Em resposta àquilo que o mundo acha que não é mal. Porque você vê todos os males que nós vimos essa semana, dos quais o mundo gemeu, não inclui os males morais, porque o mundo não acha que os males morais são maus,
males de fato. O mundo não gemeu por causa deles. Ele geme pelos resultados que os males morais trazem às vezes, mas jamais. Então é um ato judicial de Deus e não apenas uma consequência natural. A segunda lei da termodinâmica, não é? Chamada de entropia também, diz que o universo inteiro está indo da organização para a desorganização, para o caos, para a corrupção. Ele não está se organizando como alguns acreditam nos níveis mais simplórios. A própria ciência diz que o universo está se desorganizando, está indo da organização para o caos. Ele não está evoluindo para uma coisa perfeita, ele está acontecendo o contrário em todo o universo. Essa é uma lei da física. Ele tem uma tendência embutida nele para a desordem. Essa é a realidade. A Bíblia diz: esse é o decreto de Deus, desde a queda, a futilidade que foi incorporada ao universo. É incrível como os cristãos, muitas das vezes, estão desesperados para remover Deus do sofrimento no mundo, a tal ponto que eles estão dispostos a se tornarem deístas. Os deístas, eles acreditavam em Deus, mas acreditavam em Deus assim: Deus é como um relojoeiro que criou o relógio, criou o mundo, dá corda, bota lá e não tem mais nada a ver com aquilo. Teve enchente no Rio de Janeiro, Deus não tem nada a ver com essa enchente. Por ele até nem tinha enchente. É que Deus deu corda no relógio e está acontecendo essas coisas. Porque, a fim de manter Deus fora da equação, o deísta era uma pessoa que pensava no universo criado por Deus, e depois dado corda por Deus, e depois Deus já não interfere mais. Por isso que teve a tsunami, porque se Deus tivesse interferido, ele impedia a tsunami. Ou seja, tudo é explicado em termos simplesmente de leis e meramente natural, e não decretos divinos. Agora, a verdade de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim: você não pode abraçar qualquer conforto pensando nisso. A criação ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou no propósito, na esperança, ou seja, a condição miserável do mundo, sua futilidade, sua corrupção, seu gemido é devido ao decreto judicial de Deus em resposta ao pecado humano. É por isso que nesse mesmo livro, lá no início, está no capítulo 8, Paulo diz: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Paulo está dizendo o seguinte: em todo esse gemido da criação, em toda essa futilidade, Deus está dizendo para nós: o pecado é terrível. O mal moral que nós gostamos de desprezar é muito mais grave do que todo esse gemido da criação. Ele é só um eco de todo o mal, de fato, moral, que está por trás de todo pecado. Portanto, o significado de toda a miséria do mundo é um só: o pecado é horrível. E toda a miséria em nosso mundo, todo o gemido, toda a corrupção que nos atinge, dor e sofrimento, é só um eco de quão terrível é o mal moral que nós, criaturas caídas, não enxergamos. Todo o mal natural é uma declaração sobre o horror do mal moral. E esse é o problema quando nós nos tornamos humanistas. Nós podemos abraçar causas no mundo, mas nós vamos ter que esconder a verdade do mundo, porque nem nós podemos abraçar a verdade, e nós podemos fingir que esse abraço a algumas causas no mundo ainda é evangelho. Se você ver um sofrimento no mundo que é indizível e horrível, e o nosso mundo está cheio de sofrimento indizível e horrível, e nós mesmos vamos ser atingidos por sofrimento horrível,
Deixe o sofrimento fazer você tremer com o quão horrível e indescritível é o pecado contra um Deus que merece ser glorificado em suas criaturas. O significado da futilidade, o significado da corrupção, o sentido do gemido, toda a criação geme, é o pecado. É estar aquém da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, é isso. É medonho, é horroroso. É repugnante além da imaginação. Quando você olhar o maior sofrimento que os seres humanos experimentam, pensem, e isso nos atinge profundamente, todos nós, que olhamos o sofrimento da criação e o sofrimento que fatalmente nos atinge de todas as formas e maneiras. Pense quão medonho e repugnante o pecado é. Ao menos que você tenha um sentido, Paulo está dizendo, da santidade infinita de Deus e da indignação indizível do pecado contra esse Deus, você inevitavelmente vai ver a futilidade, o gemido e o sofrimento do universo como uma reação exagerada demais. Mas, na verdade, o ponto é que nossas misérias, nossa vaidade, nossa corrupção, nosso gemido, só existe para nos ensinar o horror do pecado. E, com isso, a preciosidade da redenção que há em Cristo Jesus. Então, me deixe resumir o que vimos e depois vamos relacionar isso para as nossas vidas rapidamente, antes de encerrarmos hoje. Paulo então coloca que nós devemos olhar o sofrimento numa perspectiva global, nunca meramente pessoal. Nenhum de nós vai escapar. Primeiro, ele mostra que a futilidade, corrupção e o gemido do mundo é decorrente do decreto judicial de Deus. Não é só algo natural que está acontecendo. Nunca tente, na ideia de construir um Deus que o mundo pode aceitar e que o coração natural pode aceitar, desvincular o gemido do decreto judicial de Deus contra o pecado. Não apenas um acaso ou lei da natureza, Deus sujeitou a criação à futilidade. Em segundo lugar, ele mostra que a sujeição inclui toda a história. Nunca pense que é uma questão da nossa geração, é todas as gerações que vieram antes de nós e que vão vir depois de nós. Todas as gerações. Isso começou num ponto na história e vai terminar num ponto distante na história, ou não, nós não sabemos. Não há nenhum período da história que escapou ou escapará da futilidade, não importa o que nós fizermos. E graças a Deus, Deus nos deu maneiras de maneira limitada, tratar um pouco dessa dor e sofrimento, mas, afinal de contas, nós nunca conseguimos evitar a dor e o sofrimento que atinge todos nós. Mas ele está dizendo, mas isso é meramente temporário. Ele tem um começo, versículo 20, e ele vai ter um fim, no versículo 21, e a criação será libertada da escravidão da corrupção. Em terceiro lugar, ele nos mostra que toda a criação, não apenas parte dela, está envolvida na futilidade. Todos os seres humanos e toda a criação de Deus, todo o universo, porque sabemos, diz o versículo 22, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, 22. Todo esse contexto é global. E Paulo está fazendo isso por quê? Porque ele quer nos ajudar a entender que a nossa situação, entender a nossa situação e suportar os nossos sofrimentos com fé e com esperança, e que a alegria da batalha esteja em nós. Mas nós não podemos nos concentrar na esperança que esse capítulo despeja hoje, por causa do tempo. Mas primeiro Paulo quer que a gente olhe para essa realidade sombria. E qual é o fechamento disso para nós hoje? Então, no verso 23, ele diz, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós que somos regenerados,
Nós que temos Cristo habitando em nós, nós que somos o templo do Espírito Santo, nós que somos novas criaturas, e não só a criação geme e sofre, e está submetida à futilidade, para que você nunca se surpreenda. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Nós temos que parar aqui. Daqui para frente, Paulo vai despejar a esperança, e nós queremos nos gloriar em toda a esperança que ele nos dá, para que a alegria da batalha esteja em nós. Mas nós temos que ser ajudados agora, em primeiro lugar, pelo realismo de Paulo sobre a nossa situação atual. Paulo diz: nós também gememos. Não crie a utopia de que nós estamos separados do gemido do mundo inteiro, da futilidade que o mundo foi submetido, das dores de parto que a criação inteira experimenta. Porque se vocês tiverem isso, vocês não vão estar prontos na hora do sofrimento. Se vocês tiverem uma expectativa de que de alguma maneira nós que temos as primícias do Espírito também não gememos, nós estaremos totalmente errados. Você vê, esse é o ponto agora. Primeiro ele mostrou o contexto global, e agora ele está dizendo: nós fazemos parte desse contexto global. Portanto, não se surpreenda quando nós somos mortos, quando nós ficamos doentes, quando as enchentes também entram na nossa casa, quando as balas perdidas nos atingem, quando um homem como eu sou condenado à morte, quando as doenças invadem nossos lares, porque nós que temos as primícias do Espírito também gememos na futilidade que toda a criação está inserida. Mesmo nós que temos as primícias, ou seja, já temos o pagamento e já recebemos as primícias daquilo que vamos receber no futuro, as primícias da herança, as primícias do Espírito. Mesmo nós que temos um Deus soberano que faz todas as coisas, é o que ele vai dizer nesse texto daqui a pouco, por isso que ele vai encher de esperança, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm essas primícias. Mas nós gememos, mesmo nós que somos a noiva de Cristo, mesmo nós, para quem Deus deu o seu Filho primogênito como corpo, sim, até nós gememos debaixo da maldição da criação. Ou seja, não personalize excessivamente o seu sofrimento. Em outras palavras, não pense que isso é algum castigo particular. É óbvio que muitos sofrimentos da nossa vida são decorrentes das coisas que nós fazemos individualmente. Mas ele está dizendo o seguinte: procure em seu coração na hora da dor, é óbvio, e há muitas dores que nós trazemos a nós mesmos com escolhas loucas, com imprudência. Mas ele está dizendo: mas na hora da dor, seja grave, seja humilde, mas não adicione miséria à miséria. Não adicione miséria à miséria que não é destinada a ser. Os gemidos de toda a criação é um decreto divino geral para o mundo inteiro. E quando ele te atingir, não pense, não acrescente miséria a isso. Não pense: eu não estaria no gemido e estou por causa de alguma coisa particular. Não, não. A criação inteira geme e nós gememos com ela. A criação inteira foi submetida à futilidade e nós fazemos parte disso. É por isso que nós morremos, adoecemos, sofremos, perdemos. E se você não entender isso, você não vai estar pronto a sofrer com Cristo. Você vai sempre estar confuso em meio ao sofrimento. O ponto de Paulo é que mesmo os preciosos filhos de Deus devem sofrer, mas em Cristo. Por isso nós vamos nos humilhar
E vamos olhar a parcela da nossa participação em nosso sofrimento. Às vezes nós sofremos porque agimos de determinada forma em determinadas situações e com pessoas, enfim. Às vezes nós somos imprudentes, mas às vezes, e grande parte das vezes, o sofrimento é simplesmente parte do gemido da criação. E porque nós consideramos com Paulo que os sofrimentos do tempo presente, do qual mesmo nós que temos as premissas do Espírito participamos, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, nós podemos sofrer com Cristo no mundo. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança, ou seja, na perspectiva, no propósito, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, do 18 ao 25, Paulo ele tinha falado no 17, que nós vamos sofrer, e devemos sofrer com Cristo, se é que somos filhos de Deus, e experimentaremos a glória de Cristo, desfrutaremos disso. Ele diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E a soma disso é que Paulo está dizendo para nós, vale a pena sofrer com Cristo, manifestando a glória dEle neste mundo, e isso é incomparável com a glória que há de ser revelada em nós. Mas ele está dizendo, a tentação, o sofrimento é uma tentação em nossas vidas, e se vocês não tiverem uma visão clara que atinge não só a mente, mas o coração, de tudo que está envolvido na futilidade, no gemido da criação, vocês vão não compreender o sofrimento nem do mundo, nem o sofrimento pessoal de vocês. Vocês vão ser jogados pelos ventos de dúvida, e não vão poder estar firmes, e a alegria da batalha não vai estar em vocês. Então, está dizendo, vale a pena, tendo o ponto de vista que aquilo que está sendo preparado é infinitamente maior, e aquilo que você vai perder se você não sofrer com Cristo no mundo. Então, o principal ponto do 18 ao 25 é dar a você e a mim esperança no inevitável sofrimento que nós vamos experimentar na vida. Não há o evangelho da utopia, nem a utopia de que nós vamos consertar o mundo, e nem de que a criação vai estar livre da futilidade, e nem de que nós, junto com Deus, criar um mundo livre da futilidade, do gemido da criação. Então, esse temor a Deus é o princípio da esperança. Há um realismo doloroso nesse texto que nós estamos lendo. E o realismo é este: a verdade de Deus inunda o coração e nos ajuda a suportar o sofrimento nessa vida, ao perceber que o nosso sofrimento pessoal é parte da futilidade do gemido de toda a criação. Em segundo lugar, ao perceber que ele é divinamente ordenado, ele não é meramente natural, não são coisas que vão acontecendo, é o que o versículo 20 diz, que a decadência é histórica e geral, como está no versículo 21, e que a criação inteira está gemendo, como está no versículo 23. Ou seja, o sofrimento é parte da nossa vida, desta vida e da nossa vida, de um colapso universal que Deus decretou na criação, judicialmente, por causa do pecado, e para que o mal moral ficasse exposto, Deus submeteu o mundo à futilidade, é o que o versículo 20 diz, por causa do pecado, e portanto,
a miséria do mundo. Cada dor que a gente vê em nós, em que nós amamos, em todos os nossos semelhantes no mundo, é uma declaração sangrenta sobre o horror medonho do pecado. E você pode dizer, mas lá no 17 não parecia que Paulo estava falando só sobre a perseguição. Sim, lá ele começou a falar sobre o sofrimento que a perseguição por você ser fiel a Deus gera. Mas você vê que ele foi ampliando para que você entendesse que todos os sofrimentos têm o mesmo potencial. Eles são uma tentação na nossa vida. A dor que se encontra em seu caminho sempre é uma tentação para quebrar a confiança e o prazer da batalha de viver para Cristo nesse mundo. Então a gente admite que Paulo no 17 foca o sofrimento que os adversários do Evangelho causam nos filhos de Deus, mas ele amplia isso a partir do 17 para que a gente entenda. Ele desdobra a futilidade, a corrupção, o gemido, a fraqueza, abrangendo toda a criação. O sofrimento do tempo presente, no versículo 18, segue a esse sofrimento específico por causa da perseguição do versículo 17, e a inutilidade do versículo 20, e ao gemido da criação toda no versículo 23. Ou seja, ele amplia, ele está dizendo todos os sofrimentos da nossa vida, porque no fundo, todo sofrimento causa a mesma ameaça, quer você seja preso e chicoteado por amor a Cristo, ou uma doença, ou um desastre natural. Sempre é uma ameaça à fé, à bondade de Deus, a confiança na soberania de Deus. É o que sempre a dor provoca, quer o sofrimento tenha vindo dos homens, da natureza, ou de Satanás. Mas se você confia na bondade soberana de Deus, você vai perceber que isso trará glória eterna, e que essa é a manifestação da santidade de Deus, mostrando o que o mal moral é ao nosso mundo. O conforto e o encorajamento, então, nunca vem da utopia que o mundo tem, nem da ideia de que o mundo pode ser, pelos próprios homens, livres do gemido, da futilidade, da deteriorização. E você nunca vai encontrar conforto e encorajamento achando, olha, Deus não tem nada a ver com isso. Essas chuvas, aquela tsunami, aquele deserto, aquele terremoto, Deus não tem nada a ver com isso. Paulo está dizendo, esse não é o conforto que você encontra. Isso é negar a Bíblia. Os seres humanos hotis, o demônio, o ódio do demônio, a natureza que nos prejudica. Paulo está dizendo, por trás de tudo isso, Deus tem um projeto cheio de esperança que atinge todos os seus filhos. E a manifestação da sua glória. E é por isso que quando ele chega no 28, ele diz, sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando ele fala sobre esperança no sofrimento, ele está dizendo sobre qualquer sofrimento que você deve suportar em seu caminho para o céu, da agora para o céu, e que você deve suportar ou se apegar a Cristo e sofrer com Ele, para que com Ele também você reine. Agora, a partir daqui, Paulo nos ajuda a continuar a esperar em Cristo quando o sofrimento não for mais ou menos, quando ele for insuportável. Deus promete que em seu tempo esse sofrimento vai ser transformado em glória, porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que deve ser revelada em nós. Glória, é aquilo que nós falamos, é uma esmagadora beleza, totalmente satisfatória, é a grandeza infinita que há de ser revelada em cada um de nós, os filhos de Deus. Essa é a esperança que enche o coração, ver a beleza, a grandeza, os desejos mais profundos e apaixonados que o coração humano tem hoje, já, por contemplar a glória e beleza em nós. Todos nós temos prazer em ver beleza
e glória, sabe? Sei lá, no Discovery Channel, no museu, no esporte, nas artes, nas montanhas, no mar, no pôr do sol, na lua, nas estrelas, na chuva, nos meteoros. Quando a gente vê a beleza, a grandeza, os nossos corações foram feitos para sentir um deleite nessas coisas. Todas essas coisas são imagens, são reflexos, são ponteiros para uma beleza infinitamente maior, que nós não desfrutamos agora. Todos eles apontam para a glória de Deus. E é por isso que o nosso coração, o coração humano, tem esse pendor para a beleza e para a grandeza, porque isso são ecos da glória que Deus preparou para os seus filhos. Então, quando Jesus foi orar por nós, a coisa mais grandiosa que Ele podia pedir para nós, no plano de Deus, está em João 17, 24, Ele diz assim: Pai, o meu desejo é que eles também, aqueles que tu me deste, estejam comigo onde estou, para que eles vejam a minha glória. Essa é a melhor coisa que Jesus podia pedir para você. A mente infinita de Cristo, quando foi orar por você, disse: Pai, que eles vejam a minha glória. A glória em que todas essas outras coisas são apenas um eco. E nós teremos que ser glorificados para contemplar essa glória, porque para sermos capazes de saborear, de contemplar, é isso que é glorificação, é ter um ser, um corpo capaz e que corresponda a esta glória, no sentido que nós possamos desfrutar. Mas Deus também diz que nós mesmos receberemos uma glória para desfrutar da glória. Então ele diz assim no versículo 19: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O versículo 18 diz que há uma glória que será revelada a você, a mim, mas no 19 ele diz que será uma glória, que há uma glória que há de ser revelada em nós. Agora nós não somos gloriosos, não há uma glória sendo revelada em nós, nós não somos melhores do que toda a criação que geme. Nós ficamos com fome, doentes e morremos. Dor, enchentes e morte nos atingem. Nós envelhecemos e morremos. E no caminho para a sepultura, nós fazemos um progresso espiritual, nós somos transformados de glória em glória. Somos libertos de egoísmo, de orgulho, de ganância, mas mesmo assim, nós nunca atingimos aquilo que devemos. E nós, no fim, dependemos totalmente da justificação, como dependemos no primeiro dia, no primeiro instante. E nós, hoje, e no dia da nossa morte, vamos ter que dizer, como Paulo em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto, nós não parecemos grandes, Paulo diz, porque nós agora participamos do gemido da criação. Nós não somos titãs, nós temos um tesouro, mas esse tesouro está em vasos de barro, diz 2 Coríntios 4, 7. Mas Jesus diz, em Mateus 13, 43, então os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Ou Paulo diz em Colossenses 3, 4, quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É importante considerar então no versículo 21, o que Paulo diz, ele diz, a própria criação também será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse gemido de toda a criação espera ansiosamente a manifestação da glória da igreja. Assim, quando no versículo 19 ele diz a revelação dos filhos de Deus, agora nós sabemos o que há de ser revelado, não é? Ele diz a liberdade da glória dos filhos de Deus. É isso que é ser glorificado com Cristo, que ele falou no 17, se é que com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. É que nossos corpos, mentes e corações serão renovados de tal forma
que nada ficará no caminho de saborear tudo que Cristo é, que mesmo agora está no caminho, de todas as maneiras, físicas e não físicas, que impedem o desfrutar da glória de Cristo, que é a concretização daquela oração, para que eles estejam comigo e vejam a minha glória. Então Deus promete que nós veremos a maior glória do universo, e no 19, nós seremos transformados por essa glória tão completamente, que nós vamos estar livres de qualquer coisa que impeça de nós desfrutarmos, compreendermos e nos deleitarmos na glória que Cristo é. Agora, há uma outra verdade maciça e poderosa aqui no 19, é que toda a criação espera apenas isso. Deus fez o universo, Paulo está dizendo, para nós, e não nós por causa do universo. Nós herdamos o mundo e não o mundo nos herda. O universo caiu em futilidade, decadência e gemido, e só os seres humanos têm a capacidade de glorificar a Deus com adoração consciente, e não simplesmente em adoração inconsciente. O sol, sendo sol, glorifica a Deus, mas não como os seres humanos. O que Paulo está dizendo então? Que toda a criação de Deus, todo o universo, mar, céu, estrelas, montanhas, animais, está na ponta dos pés, na espera de nós sermos glorificados. E que o projeto final de Deus, o decreto de Deus, ele decretou a futilidade de toda a criação, no propósito da manifestação da glória dos seus filhos, quando ele então, por causa disso, a criação vai ficar livre dessa vaidade, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou no propósito. E o efeito que isso deve ter sobre nós, o propósito de Paulo, é nos tornar sérios e sobriamente esperançosos. Sérios e sóbrios, porque Deus decretou toda a futilidade e sofrimento do mundo, e decadência, e gemido e fraqueza. Isso nos torna sérios, nos vê a seriedade de que qualquer coisa ficar aquém da glória de Deus e não viver para a glória de Deus. Nos faz tremer com o devido respeito pelo valor infinito de Deus, santo, que governa o universo com justiça e odeia o pecado. E para que quando a gente vê todo o sofrimento do mundo, nós pensemos quão santo e quão puro é o Deus que é ofendido por nós. Mas o ponto do versículo 20 é que essa futilidade de julgamento não é o projeto final de Deus. Na esperança, no propósito, o objetivo do decreto de Deus, que colocou toda a criação na futilidade, a dor que esmaga o mundo, Paulo diz, você se enche de esperança sabendo que esse não é o propósito final, esse decreto não é o propósito final. A esperança significa, no versículo 20, é que quando Deus glorificar seus filhos, o universo será livre da futilidade. Então Deus promete que toda a criação, não apenas os filhos de Deus, mas a criação, o universo, será liberta da miséria presente e da futilidade. Ele diz assim no versículo 21, a própria criação também será liberta da escravidão da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O destino do universo está ligado a nós, e não nós ao universo. O universo existe para nós, e nós, não nós, para o universo. Então, nós já vimos no 19 que os filhos vão ser revelados com glória, para que possam desfrutar sem empecilhos da glória de Deus. Mas agora a gente vê que, quando isso acontecer, a criação inteira também será libertada da escravidão, da corrupção e decadência e futilidade, no versículo 21. Ou seja, o universo será transformado. Por quê? Por causa dos filhos de Deus, porque ele vai se tornar um lugar perfeitamente adequado para que os filhos perfeitos de Deus desfrutem do glorioso Deus, sem tornados destrutivos, sem furacões, sem inundações, secas, pragas, doenças, vírus, animais nocivos.
Então a profecia de Isaías 65:17 vai se cumprir: eis que eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Nós não criamos um novo mundo, nós fazemos parte do gemido, ou aquilo que Apocalipse diz, Apocalipse 21, de 1 a 5, e viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia mais, e ele enxugará toda a lágrima de seus olhos, e a morte não haverá mais, já não haverá luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, como também 2 Pedro 3:13. Então, nós vamos ser glorificados se padecemos com Cristo. E Paulo começa a trazer todas essas coisas, porque ele sabe que participar do gemido da criação é uma tentação. Então ele está mostrando isso para nos mostrar que, em outras palavras, nossa liberdade e nossa glória será tão grande que só o mundo e o universo glorificado será suficiente para atender às nossas novas capacidades, quase infinitas, para a felicidade em Deus. Então o versículo 21 diz: a própria criação também será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então toda a dor que você vê no universo, Paulo diz, é uma dor, e você faz parte dela. E nós mesmos que temos os gemidos, que temos as primícias do Espírito, gememos, mas nós, filhos de Deus, vemos essa dor de uma maneira completamente diferente daqueles que estão fora de Deus. Ele diz: porque sabemos, nós com toda a criação, os redimidos com toda a criação, não aqueles que estão debaixo ainda da maldição, porque sabemos que toda a criação geme e sofre dores de parto até o presente. Ou seja, Paulo diz: nós, em nossas dores, sabemos, são dores de parto. Nós não sofremos como o mundo, por todas essas coisas e por essa coisa. Ou seja, aquele na esperança de algo infinitamente maior. Ele diz: se nós esperamos o que não vemos, mas ele diz, essa esperança e essa dor na qual também nós gememos, é a esperança na dor de algo muito melhor. Por isso ele fala de parto. Quando você está no hospital e você ouve um gemido, um grito de uma mulher, dor é dor, não é? E você pode pensar: dor não faz diferença, pastor, dor é dor. Não, não. Se você está no hospital e você ouve um grito, dor, e você pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? Quem está gritando? O que é essa ala aí? Se alguém falar para você assim: não, aquilo ali é a maternidade, ou falar para você assim: não, aquilo ali é o setor de oncologia do hospital, faz toda a diferença para você. Dor é dor, mas você sabe que a dor daquela sala de parto é um prenúncio da vida, mas a dor do setor de oncologia é a dor da morte. Então, de fato, dor é dor, e quem está gemendo de dor está sentindo basicamente a mesma coisa, na maternidade, ou na oncologia, ou qualquer outro setor do hospital. Mas algumas dores levam à vida, e outras dores levam à morte. O que Paulo está dizendo é o seguinte no versículo 22: para os filhos de Deus, essa dor leva à vida. São dores de parto junto com o universo. Todos os gemidos deste mundo são dores de parto do reino de Deus, se você faz parte do reino de Deus, se você é um filho de Deus, se é que com Ele você sofre, para que com Ele você seja glorificado. Todo gemido de quem não está em Cristo é um gemido de morte, é um horror. O gemido dos filhos de Deus, nós também gememos, a dor é igual, no sentido de que a dor lá do setor da maternidade, da oncologia, é dor, e gera gritos, e há um anseio pelo fim da dor, mas é diferente,
porque as dores do parto estão na expectativa da vida e não da morte. E está dizendo o seguinte: se você faz parte do reino, se você é um filho do rei, nós que somos herdeiros, se é que com ele sofremos, gememos, fazendo parte do gemido da criação, mas se nós somos filhos de Deus, são dores de parto e não espasmos de morte. É por isso que nós sofremos diferente. Não é a diferença da dor, é o que está por trás da dor. Sentimos dores de parto e a criação, não o homem, não é? Porque os homens ou estão no reino de Deus ou estão sentindo as dores da morte, mas junto com os filhos de Deus, a criação, o universo, geme também com dores de parto, porque ele sabe, né, que vai ser restaurado na glória dos filhos de Deus. E agora, mesmo os espasmos de morte dos filhos de Deus, ou seja, mesmo quando o filho de Deus está no setor de oncologia, suas dores são dores de parto e não de morte. Não há mais dor no filho de Deus que não seja dor de parto. Só é dor de morte para aqueles que não estão no reino de Deus. Então, dor é uma tentação e todo sofrimento é uma tentação. Quando Paulo diz aquilo no versículo 17, ele começa a dar todo o peso para com o qual nós vamos enfrentar a dor inevitável, porque nós também, que temos as primícias do Espírito, gememos. É por isso que eu disse no início que em Adão todo útero é um túmulo, mas em Cristo todo túmulo é um útero. Todas as nossas dores agora são dores de parto. E Deus promete então, por fim, que todos os nossos corpos serão livres desse gemido. E Paulo canta isso de uma maneira maravilhosa em 1 Coríntios 15, 51 em diante. Ele diz assim: eis que vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revista de corruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á as palavras que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? É assim que nós esperamos em Deus. Nós não temos nenhuma, nós temos uma visão clara do que é o sofrimento no mundo inteiro. Nós fazemos parte do sofrimento, mas tudo é diferente. Paulo diz: é essas verdades, não só na mente, mas no coração, dominando diariamente, que farão você sofrer de uma maneira em que o sofrimento não será uma tentação, para que você perca tudo aquilo que é o consolo da esperança dos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos nos encher dessa verdade. Homem de dores, sendo Deus desprezado foi, a ira santa suportou, justiça sim nos deu. Em silêncio suportou o desprezo e dor. Faça, Pai, o teu querer, sozinho ali morreu. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado